Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal e bora para mais uma aula. Lição de número 4. Conhecendo o Amigo Consolador. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é fundamental, sabe? Especialmente para quem está começando a caminhada cristã ou para quem sente aquele desejo de firmar mesmo os alicerces da fé. Exatamente. O nosso objetivo aqui é nos aproximarmos de uma figura central da nossa fé, que às vezes pode parecer um pouco distante, talvez até misteriosa, né? O Espírito Santo. Isso. A proposta hoje é justamente desmistificar essa ideia e entender ele de uma forma bem mais pessoal, bem mais próxima. E a ideia central que a gente vai explorar, com base nessa lição, é simplesmente fascinante. A lição nos convida a deixar de lado qualquer noção de que o Espírito Santo é uma coisa, sabe? Ou uma energia. Uma força impessoal. Exato. Pelo contrário, a gente vai falar sobre uma pessoa divina que o próprio Jesus apresentou como um amigo consolador. Vamos juntos desvendar quem ele é e como ele atua nas nossas vidas, desde o comecinho de tudo até o nosso dia a dia. Vamos lá. Ok, vamos começar então por essa ideia principal, que é o coração da nossa conversa. O Espírito Santo como um amigo, um consolador. Nesta lição, a gente lê que o próprio Jesus o apresentou com esse título. Mas o que isso significa na prática, sabe? No dia a dia de quem está começando a fé. Essa pergunta é excelente, porque a palavra consolador é muito, mas muito mais profunda do que parece. No grego, a palavra é paráclitos. Paráclitos. Isso. E significa alguém chamado para ficar ao lado. Então não é só alguém que dá um tapinha nas costas quando a gente está triste. A lição deixa claro que ele foi enviado por Deus para nos fortalecer no meio das aflições, nos dando a força que a gente precisa para resistir nos dias maus. É uma presença constante que nos defende, nos encoraja, nos guia. Então, é um relacionamento ativo, não uma consolação passiva. Exatamente. Isso muda tudo. Então, não é sobre um sentimento de conforto, mas sobre a presença de uma pessoa que age em nosso favor. E para reforçar essa ideia de que ele é uma pessoa, a lição lista características bem específicas, né? Bem pessoais. Sim, fala que ele ensina, que ele fala. Intercede por nós, toma decisões, e algo que me chama muita atenção, ele se entristece. Falar que o Espírito Santo pode se entristecer é muito forte, não acha? Sem dúvida. E esse ponto é crucial para quem está começando a desenvolver um relacionamento com ele. A lição nos mostra que, por ele ser uma pessoa, as nossas ações, nossas palavras, até os pensamentos, tudo isso tem um impacto direto sobre ele. Uhum. A ideia de entristecer o espírito, que a Bíblia menciona, nos ensina sobre a sensibilidade desse relacionamento, sabe? A gente não está lidando com um poder que pode simplesmente usar. Certo. É um ser divino com quem a gente interage e a quem a gente pode agradar ou entristecer. E essa interação nos leva a outro papel fundamental que a lição aponta, que é o da santificação. A lição usa uma linguagem bem ativa. Diz que ele nos provoca na mortificação do pecado. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o Espírito Santo não é um espectador passivo da nossa luta contra o pecado. De jeito nenhum. Ele é nosso maior aliado. Entendi. A santificação, que é esse processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, não acontece por acaso. A lição destaca que é Ele quem nos convence do pecado. Ou seja, Ele ilumina a nossa consciência para mostrar o que está errado. Certo. Mas Ele não para por aí. Ele também nos dá o poder e o desejo de abandonar aquilo e de se dedicar a fazer o que agrada a Deus. É uma parceria divina. Ele mostra o caminho e nos fortalece para a gente trilhar esse caminho. Perfeito. Então, em resumo, o primeiro grande pilar que essa lição constrói é que o Espírito Santo é uma pessoa divina, um amigo consolador com quem a gente pode e deve ter um relacionamento diário, sensível e que nos transforma. Perfeitamente resumido. E entender essa base pessoal é o que nos permite compreender a atuação grandiosa dele ao longo de toda a história. Agora, é aqui que a conversa fica ainda mais ampla.
Muitos de nós, quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente lembra na hora do dia de Pentecostes, né? Sim, as línguas de fogo, os discípulos. Exato. Mas a lição nos convida a viajar muito, mas muito mais para trás no tempo. Lá para o primeiríssimo versículo da Bíblia. Sim, e este é um ponto teológico, assim, de imensa importância para afirmar a nossa fé. A lição nos recorda de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso mostra que o Espírito Santo não é uma invenção do Novo Testamento, sabe? Ele é Deus, coeterno com o Pai e com o Filho, e teve uma participação ativa, fundamental, na criação de todas as coisas. Ele estava lá. Trazendo ordem ao caos. Isso, participando do ato criador. Isso estabelece a divindade dele desde o princípio dos tempos. E como essa atuação se desenvolveu no Antigo Testamento? A lição mostra que o jeito que ele agia era um pouco diferente do que a gente conhece hoje. A palavra-chave parece ser capacitação. Como isso acontecia? Essa é uma distinção muito importante e a lição esclarece isso muito bem. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era mais específica e, por vezes, temporária. Ele vinha sobre pessoas escolhidas para tarefas específicas. Certo, vinha sobre não dentro. Exatamente. Não era uma habitação permanente dentro de todos os crentes, como é hoje. Era uma capacitação divina para um propósito divino. A lição dá exemplos bem práticos disso, né? Menciona Sansão, que recebia aquela força extraordinária quando o Espírito do Senhor se apossava dele. Isso mesmo. Não era uma força dele, era uma capacitação sobrenatural para libertar Israel. Exato. E não era só força física. A lição também cita Josué, que foi cheio do espírito de sabedoria para liderar uma nação inteira. A gente vê artistas como Bezalel sendo cheios do espírito para construir o tabernáculo com uma habilidade sobrenatural. Reis, profetas. Reis eram ungidos, profetas falavam sobre a inspiração do Espírito, a atuação era diversa, mas sempre com esse caráter de capacitação para uma missão pontual. Então, o ponto central que a lição estabelece essa diferença, né? Entre a presença do Espírito entre o povo de Deus no Antigo Testamento e a promessa de uma presença dentro do povo de Deus no Novo Testamento. Perfeito, essa é a grande virada. A promessa de profetas como Joel era de que chegaria um dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa começa a se cumprir de uma forma única em Jesus. A lição destaca que no batismo dele o Espírito desceu sobre ele. E durante todo o ministério, Jesus operou no poder do Espírito Santo. Isso é incrível. Se o próprio Filho de Deus dependeu do poder do Espírito no seu ministério aqui na Terra, imagina a gente. Isso mostra a importância vital dele para nós. Com certeza. Ele, sendo Deus, na sua humanidade, nos deu o modelo de uma vida plenamente guiada pelo Espírito. E isso nos leva, finalmente, ao Pentecostes. O grande cumprimento da promessa. Sim, o Pentecostes é o momento em que a porta, que antes era aberta para indivíduos específicos, é escancarada para toda a igreja. O Espírito Santo não vem mais apenas sobre as pessoas, ele passa a habitar dentro de cada um que crê em Jesus. É a transição de uma capacitação externa para uma comunhão interna. E permanente. Permanente, exatamente. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? A lição descreve a cena da igreja primitiva de um jeito muito impactante. Os discípulos estavam escondidos, com medo, paralisados. Com certeza. E, de repente, depois de serem cheios do Espírito Santo, essas mesmas pessoas se tornam testemunhas ousadas que transformam o mundo. Essa transformação está disponível para nós. Com toda certeza, essa é a promessa que continua válida. A lição afirma que o Espírito Santo nos ajuda a sermos sólidos no entendimento e zelosos na sustentação da chama do legítimo avivamento espiritual. Uau! A mesma transformação de medo em coragem, de fraqueza em poder, que aconteceu com eles, está disponível hoje para cada crente. Ele é o nosso amigo consolador, pronto para ter um relacionamento profundo conosco. E isso me leva ao versículo principal que a lição destaca, o texto áureo.
de Efésios 5:18, diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O jeito que está escrito, enchei-vos, soa como uma ação contínua, né? Não algo que acontece uma vez e pronto. Sua observação é perfeita. No grego original, o verbo significa exatamente isso. Estejam continuamente sendo cheios. Estejam sendo cheios. Não é eu fui cheio do Espírito Santo no dia da minha conversão e acabou. É um convite diário, constante. Assim como um carro precisa ser abastecido sempre para continuar andando, a nossa vida espiritual precisa ser continuamente cheia do Espírito. Certo. A lição chama isso de condição indispensável para todo crente que deseja viver vitoriosamente. E como se vive isso na prática? Como alguém pode, no seu dia a dia, buscar se encher do Espírito? A conclusão da lição nos dá uma pista muito bonita. Diz assim: não existe nada mais prazeroso do que se deixar guiar pelo Espírito Santo e aceitar que Ele dirige os nossos passos. Se deixar guiar. Isso! Então, na prática, encher-se do Espírito é um ato de rendição diária. Começa com a oração, pedindo a plenitude dele, continua com a leitura da palavra, porque é através dela que ele fala com a gente, e se manifesta nas decisões, quando a gente para e pergunta: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça aqui? É uma parceria constante. Uma caminhada de mãos dadas com ele. Que jornada incrível! A gente partiu do Espírito Santo como um agente ativo lá na criação, vimos ele capacitando reis e profetas com poder, o contemplamos sustentando o ministério de Jesus e testemunhamos o poder dele transformando a igreja. E o mais maravilhoso é que essa mesma pessoa divina está disponível para nós hoje. Isso mesmo. Como nosso guia pessoal, nosso amigo e consolador. Exatamente. A lição inteira constrói essa ponte magnífica da eternidade até o nosso coração. E talvez o pensamento final que essa reflexão nos deixa é, na verdade, um convite bem prático. Mais do que apenas acumular conhecimento sobre quem é o Espírito Santo, a gente é convidado a experienciar essa comunhão viva, diária. A pergunta que ecoa no final não é o que eu sei sobre ele, mas sim como eu tenho me relacionado com ele hoje. Um excelente conselho para a gente guardar no coração. É um convite para transformar a informação em experiência, em vida. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta reflexão. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e fique atento às notificações. Bons estudos, fique na paz do Senhor. E até o próximo Discipular Mais Talk. Tchau, tchau.